E aí, craquedásculos, tudo bem, pessoal? Baixa Idade Média. Pedro, isso é um conteúdo importante? Outra coisa, Pedro, quais seriam os principais tópicos para a gente pensar essa Baixa Idade Média? Vocês querem essas respostas? Fique comigo até o final desse vídeo, porque é exatamente em cima delas que eu estou pensando nessa aula para vocês. Beleza? Já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, deixar o curtir aqui para fortalecer as próximas aulas. Galera, é o seguinte, Baixa Idade Média é um conteúdo importante? É um conteúdo relevante sim, pessoal. Justamente porque a gente está falando de um conteúdo em que principalmente o Ocidente Europeu, esses tópicos estarão concentrados nele, que fique bem claro, né? E vai do século XI ao século XV, mais ou menos, é evidente, tá bom? Ele passa por um processo de transformação significativa em vários aspectos. Se vocês forem observar nesse quadrante que eu estou montando para vocês, a gente vai conseguir visualizar transformações em aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e tudo mais. Aqui eu trago aquilo que é mais relevante, penso eu, para quando a gente fala de Baixa Idade Média. Falar da crise do feudalismo ao longo da Baixa Idade Média é uma tônica? É. Não vai se dar no começo dela. Lembrando que se eu olho para os séculos XI, XII e até XIII, vamos pensar assim, né, eu tenho um feudalismo que ele estava em uma certa expansão, mas depois vai entrar em um declínio, por isso que eu coloco a condição de crise. Essa crise do sistema feudal, ela vai se dar por N motivos. Dá para a gente olhar, por exemplo, para a condição do crescimento populacional? Sim. Dá para a gente olhar para a condição das cruzadas? Também. Agora, as cruzadas, e aí eu já vou adentrando aquilo que eu quero que vocês compreendam de uma maneira geral sobre esse período. Adentrando as cruzadas, nós estamos falando de movimentos de caráter religioso, os cristãos do Ocidente querendo reunificar a cristandade, conquistar a Terra Santa, tem tudo isso. Mas o reflexo para o Ocidente, que eu acho interessante a gente pensar, é nesse ponto, a expansão do comércio juntamente à expansão das cidades. Tópico que vocês podem encontrar como renascimento urbano comercial. Eu prefiro expansão do comércio justamente por entender que na Alta Idade Média esse comércio existiu mesmo com pouca duração, aliás, com pouca intensidade, mas existiu. Tá? Então eu coloco essa questão da expansão, mas vocês podem encontrar esse termo também. Vale uma menção que vocês podem encontrar, por exemplo, revitalização das cidades. Também é um termo que eu acho cabível para esse contexto. De qualquer forma, se você olhar comércio, ele não é a base do feudalismo. O feudalismo é uma estrutura produtiva que tem a subsistência como seu essencial. E aí o comércio, a gente pensa na condição da monetarização, na compra e venda de produtos, na obtenção dos lucros e assim por diante. Com o comércio, dentro das cidades, não vou falar que surge, mas expande e cresce uma classe chamada burguesia. A classe dos comerciantes. Lembram desse termo? Burguesia, extremamente importante. Tá? Essa burguesia, crescendo como tal, em detrimento, pessoal, uma expansão de comércio e um feudalismo que vai entrar em crise, a gente tem uma alta nobreza que vai conseguir se sobressair, ao passo que uma nobreza rural, uma nobreza dos senhores feudais vai entrar em decadência justamente porque a região rural, ou seja, o feudo, estava entrando em decadência. Tudo bem? A partir dessa relação burguesia com essa alta nobreza, dá sim para a gente refletir nesse tópico, na formação das monarquias ou os estados nacionais. Vamos para exemplos? Portugal, Espanha, Inglaterra, a França, como bons exemplos aí para vocês. Fechou? Então, esses estados, eles começaram a se formar, porque é um processo, nessa Baixa Idade Média. É uma conotação bem interessante, porque eles se formam em cima de centralização política, algo que no sistema feudal foi mais descentralizado. E para a gente olhar de uma maneira mais finalizadora, vamos pensar assim, fica também a menção das crises dos séculos XV, do XIV e do XV, principalmente chamando a atenção para a peste negra, para a grande fome, para as ditas revoltas camponesas. Lá na França vocês vão ouvir esse nome, né? As Jacqueries, muito em função de todo o processo que aconteceu dentro dessa área. Dentro desse contexto aconteceu a Guerra dos 100 Anos, bom fator para que pensemos também as monarquias, principalmente se formando na França e na Inglaterra. Pessoas, essas são dicas fundamentais, então não deixe de estudar e principalmente, pessoal, não deixe de acompanhar a galera da Asclos aqui, porque conteúdo gratuito e de qualidade vocês sempre terão. Fica assim, pessoal, um abraço, tchau, tchau, até mais!